Essa coisa de cuidar das pequenas cidades, eu aí ia falar das emancipações. Gente, é fácil dizer, é fácil culpar, é fácil botar o dedo na cara e dizer assim: vocês estão querendo é mais políticos, vocês estão querendo é mais vereadores, vocês estão querendo é mais prefeitos. Mas a prova de que a coisa melhora, que a distribuição de renda é mais bem feita, que o acesso para as pessoas fica melhor nas emancipações, é mais que evidente. E eu quero trazer como dois exemplos, dois ex-distritos da minha cidade, Manhumirim, e que viraram cidade há pouco mais de 10 anos, Durandé e Martins. São duas cidades que à época não tinha calçamento, não tinha posto de saúde, não tinha telefone, não tinha correios, não tinha nada, não tinha médico, não tinha posto, nada, era um absurdo. Por quê? Porque o dinheiro ficava todo na sede. Hoje, a emancipação, ela propicia que pequenas comunidades adquiram a dignidade mínima para viver ali. Porque se não tiver dignidade mínima, além da saúde, a educação e outras necessidades básicas das pequenas cidades, o que vai ser é exatamente o que a deputada Iris disse aqui: é a migração em busca da solução do seu problema, é a migração na direção do sonho, é a migração na direção da esperança, porque as pessoas querem e esperam uma solução para os seus problemas, problemas de saúde, problemas educacionais, problemas outros quaisquer. E elas migram, e elas vão para as grandes cidades, e nas grandes cidades, o que é que acontece? Alojam-se na periferia, são levados a uma vida constrangedora, são levados a uma condição de vida onde seus filhos não podem ser adequadamente cuidados e até vigiados, para que não sejam cooptados para ações ilegais, imorais e criminosas. É mais um motivo, é mais um momento que a gente tem que refletir e entender que as pequenas cidades, elas são fundamentais para a existência do país e para a existência das grandes. As grandes não podem ser polo de atração sem condição de atender adequadamente, porque aí é que nós vamos continuar cometendo os nossos erros. Na minha região, especificamente, nós temos um trabalho importante e a economia é mantida em função da agricultura. Lá, a agricultura emprega e a agricultura lá é a cafeicultura. Hoje, nós temos certeza que a maior atividade econômica que emprega no Brasil é a cafeicultura. E o que é que acontece? Nós estamos com café, cuidado, sem preço, sem política pública de café, sem política para exportação, e esses homens, essas mulheres que lá trabalham, sofrem dessa necessidade e aí começam também a migrar. A gente não fixa. As cidades se comportam, as cidades grandes se comportam até com muita parceria, com muita amizade, com muito amor até. Porque é muito difícil para um gestor de uma cidade grande receber uma demanda, que não é uma demanda pequena. Mas não é esse o nosso objetivo como político. O nosso objetivo como político, eu acho, é criarmos condições para que essas situações não ocorram. No meu tempo de mais uma apendicectomia, uma cirurgia de apêndice, era feita na minha cidade. Hoje, já querem que pegue e leve para um hospital de referência, já tem que deslocar a pessoa a 40 quilômetros. Por que a gente não consegue fixar médicos nessas pequenas cidades? E eles fixavam-se antigamente. Por que hoje não mais? Porque se criou uma estrutura que privilegia financeira e economicamente as pessoas que estão nas maiores cidades. E deixam as pequenas a menor infraestrutura. Você imagina um médico morando numa cidade pequena, onde ele não tem um técnico de raio-x, que ele não tem um aparelho de raio-x, que ele não tem um laboratório. Aí ele começa a se preocupar com a qualidade do serviço dele e com o risco que ele poderia estar correndo. O que nós buscamos e que nós entendemos é que tem que ser feita uma política de criação, ali na saúde secundária, né, entre a prevenção e a alta complexidade, ali cabe e tem espaço para se fazer uma coisa boa e decente em muitos municípios. Então isso é uma bandeira que nós trazemos aqui com muita firmeza, porque nesses últimos 10 dias eu fui a Lajinha, eu fui a Ipanema, eu fui a Miraí, desculpa, Miraí não, eu fui a Lajinha, Ipanema e Mutum. E os hospitais que antigamente funcionavam bem, estão praticamente desativados. Então o que é daí para frente? Bota na ambulância e manda embora, bota na ambulância e manda embora. Isso não tem sentido. Então essa história de saúde feita desse jeito tem que mudar. Com relação às emancipações,
Eu acredito sim que até vivendo só e único exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, tem pequenos distritos que poderiam ser municípios sim, que passariam a ter água tratada, passariam a ter um esgoto decente, passariam a ter um calçamento da rua, passaria a ter um correio, passaria a ter um banco. Hoje vive no Choninho de Cima, que é um distrito de Governador Valadares, tem que andar 40 quilômetros para ir ao banco para receber um pagamento. Por que ele não pode, uma cidade pequena, ter as condições mínimas? Ele passa a gastar dinheiro com transporte. Por que isso? Por que a gente não fixa essas pessoas desse lugar? Mas para aproveitar o resto do tempo que me sobra aqui, eu queria falar de mais dois assuntos. Um dos assuntos é a PEC 300. A PEC 300 veio aqui ao plenário, nós todos nos mobilizamos, fizemos nosso trabalho e votamos. Mas nós prometemos e não entregamos. Nós temos que terminar. Nós temos que trazer para a pauta. Eu trabalho em Minas Gerais e comigo trabalha o Sargento Rodrigues, que é um deputado estadual, que é que defende essa bandeira, e nós temos trabalhado juntos há algum tempo, ele lá na Assembleia Legislativa de Minas e eu aqui. É inadmissível que a gente comece as coisas aqui e não termine, que a gente falsa ilusão. A gente atrai as pessoas para uma disputa, para um problema, eles aqui estão, chegam aqui, a gente engambela, vamos usar um termo que usa lá metal, está engambelando, e não resolve. A PEC 300 precisa e deve voltar aqui para a gente acabar, para o bem ou para o mal nós temos que votar, e nós temos que apoiar essa PEC 300. Outra coisa que vai acontecer conosco hoje. Hoje nós vamos ter que discutir a recomposição dos salários dos aposentados. Não me peçam para votar contra aposentado. Não me peçam para votar contra aposentados. É um desatino alguém pensar que uma mudança de 6 para 14 para 7,71 possa falar em quebrar país. A emenda do Paulo Pereira da Silva, que bota os 80% do PIB, tem que ser votada. E nós vamos à emenda. Não me peçam para votar a favor do fator previdenciário, que nós vamos votar contra o fator previdenciário sim. Assistir meu sogro morrer, reclamando que pagava INSS sob 20 salários e aposentado morreu com 3 salários. Não me peçam para votar contra o aposentado. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo essa queda de braço há alguns dias, e eu não entendo que isso possa ser a bandeira de qualquer... Nós temos que estar nos colocando, meu amigo Luiz Fernando Faria, e eu tenho certeza que está na mesma posição que a gente em Minas Gerais, não nos peçam para fazer isso, porque nós estaremos aqui hoje defendendo os interesses legítimos dos aposentados e a bandeira do nosso partido. Isso está escrito lá atrás, quando o partido foi constituído, que essa é uma bandeira nossa, essa é a bandeira que nós vamos defender. Então eu quero, de antemão, colocar a minha posição pessoal aqui, porque eu não farei sob nenhum pretexto, a votação a favor de uma situação dessa. Para o aposentado, o direito máximo que ele tem. Aproveito para encerrar, senhor presidente, no meu último minuto, agradeço a paciência de todos os senhores, quero deixar aqui um grande abraço aos trabalhadores do Brasil, que nesse dia 1º comemoraram o seu dia, e dizer que daqui dessa tribuna nós vamos tentar, conversando e falando, convencer os amigos nossas teses. Dali de baixo, onde a gente escuta, a gente vai prestar atenção e vai defender as teses também dos bons companheiros que aqui estiverem. Um grande abraço e tudo de bom.